é o tipo de produção, qual é o tipo de atividade que hoje você tem na sua propriedade rural? Você produz grãos, produz pecuária, tem suínos, tem aves, tem hortaliças, você produz frutas, tem a galera da apicultura, né? Que diferente da piscicultura, a apicultura é a produção de abelhas e a piscicultura é a produção de peixes. Então, se você também produz abelhas, qual é a atividade que você já tem hoje na sua propriedade rural? E por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque independente da atividade que você tem hoje na sua propriedade rural, eu sei que deve ter algum pedaço da sua área que você hoje não consegue produzir nenhuma outra atividade, que você não consegue produzir a sua hortaliça, que você não consegue produzir o seu gado leiteiro. Eu sei que tem uma área aí da sua propriedade que talvez você não consiga produzir. E é exatamente aí que entra a piscicultura. Eu sei que o Brasil ele tem inúmeras características nas propriedades rurais. E se você já tem uma propriedade rural, e se você já produz alguma produção, né? Se você já tem alguma produção, o que acontece? Você sabe que dia após dia nós temos tido menores margens de lucro. E essa menor margem de lucro, ela é inevitável. Por quê? Porque não depende só não depende só do quanto você consegue produzir, depende também de cenário de mercado. Muitos dos insumos que a gente usa hoje nas propriedades rurais para qualquer tipo de produção vem de fora ou variam o preço de acordo com a cotação do dólar. E a nossa moeda não valoriza na velocidade da valorização do dólar. Então, mediante a tudo isso, nada mais inteligente para o produtor rural, nada mais inteligente para você que já tem ovinos, que já tem suínos, para você que já tem aquaponia, nada mais inteligente da sua parte buscar, sim, cada vez mais eficiência de produção naquilo que você já produz. Isso é muito bom, né? A cadeia produtiva das outras espécies animais, inclusive, já é muito fortalecida, já tem muita informação muito conhecimento, muita tecnologia desenvolvida para outras espécies de produção. Mas quando eu trago a piscicultura aqui para você como uma oportunidade de você conseguir ter faturamento de 125 mil reais, de ter lucratividades acima de 10%, quanto mais você tiver conhecimento e aplicar esse conhecimento e tecnologia dentro da sua propriedade, mais você consegue aumentar a sua lucratividade, chegando aí a 25% ou até mais do que isso de lucratividade. Só que você precisa enxergar que a piscicultura ela vem também para agregar na sua propriedade rural. E olha que legal, né? Toda vez que eu tenho a piscicultura agregando dentro da propriedade rural, imagine que se eu tenho, né, que nem a Sônia falou aqui, a Sônia falou que tem gado. Se a Sônia tem gado, produz gado na fazenda dela e ela tem um trator. Esse trator, independente do. Esse trator precisa ser custeado hoje pela produção de gado. Ela dificilmente vai aumentar consideravelmente a quantidade de cabeças dentro da mesma área, sem precisar investir muito dinheiro para aumentar a tecnologia, por exemplo. Então, se o trator dela custa 100 mil reais, esses 100 mil reais do trator tem que ser pago hoje única e exclusivamente pela mesma atividade ou pela única atividade, se for o gado. Quando você traz uma segunda atividade, no caso a piscicultura, você consegue fazer o rateio do trator, do funcionário, que muitas dessas atividades elas utilizam inclusive os mesmos funcionários que estariam sendo, que estão ali dentro da sua propriedade, já atuando na sua propriedade.
Porque a piscicultura, quando você está com o tanque pronto, quando você está com os peixes ali dentro, quando você faz tudo certinho, planejado, seguindo metodologia, dependendo do tamanho da sua piscicultura, você vai ter ali 2 horas, 3 horas de trabalho diário, com trabalhos maiores pontualmente, em períodos de despesca, em períodos de alojamento, mas que aí você terceiriza a equipe, está tudo certo. Então, imagine você ter uma segunda fonte de renda dentro da sua propriedade rural, sem ampliar o tamanho da área que você já tem hoje. Isso faz com que você aumente o faturamento da tua por área, né? Então, se você tem lá 30 hectares de área, e dessas 30 hectares, sei lá quanto você produz com outras atividades. Mas você aumentar o faturamento sem precisar aumentar a quantidade de área. Isso vai fazer o quê? Com que você tenha maiores chances de lucratividade.